Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando mais um pouco a respeito das ideias humanista secular. O humanismo secular é a valorização do ser humano, é a valorização do natural, do material. O humanismo secular é uma filosofia de vida que ensina ao ser humano como viver esta vida e melhor, como viver esta vida o melhor. Mas o humanismo secular também, ele é antropocêntrico, né? Uma oposição o teocêntrico, que é Deus no centro. Os teológicos, eles combatem o humanismo secular, defendem o humanismo religioso, que valoriza um pouco o ser humano, mas centraliza Deus, e as ideias a respeito de Deus, né? A submissão do ser humano a um ser superior. Assim, os humanistas cristãos, os humanistas teológicos, defendem as suas ideias. Como o humanismo secular é uma diferenciação do humanismo teológico, cristão ou judaico, então o humanismo secular, ele é uma oposição, como eu falei, é uma oposição, porque ele é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro. Centraliza o ser humano, valoriza o ser humano e vive independentemente do sobrenatural e do teológico. E quero tratar aqui de um assunto bastante interessante sobre a questão da morte, né? Da morte. Como livrar-se do medo da morte? Como livrar-se do medo da morte? Então, os teológicos, eles apresentam um modo de salvação da morte, uma maneira de se salvar da morte. Eles acreditam que o homem é mortal. Vão morrer um dia. E que essa morte não será para sempre. Não morrerá para sempre. Porque dizem que tem uma alma que sobrevive à morte. Alguns teológicos acreditam assim, que a alma é imortal, que sobrevive à morte, para viver em alguma dimensão, no céu, ou num paraíso, ou num lugar de tormento para aqueles que não viverem de acordo com os ensinamentos do Deus judaico-cristão. Então eles ensinam que a pessoa só se livra da morte assim, exercendo a fé no poder do Deus judaico, exercendo a fé de que Jesus morreu e ressuscitou. Então todos aqueles que pertencem a Jesus, que seguem os ensinamentos de Jesus e faz a vontade do Deus judaico, um dia irá reviver, um dia irá ressuscitar para viver a vida num paraíso, ou na terra, ou no céu. Assim ensina os teológicos. E essas ideias consola eles para se livrar do medo da morte. Uma alma imortal ou a ressurreição do morto. No Espiritismo é a reencarnação. Então, para isso, ele diz que o ser humano tem que ter a fé. Depositar a fé, a confiança no Deus judaico. E ser o quê? Também humilde. Ser humilde para
compreender que o homem é impotente, é mortal e que depende do Deus judaico para um dia o ressuscitar. E para isso ele tem que renunciar esta vida e valorizar a vida do futuro. Fazer a vontade do Deus judaico, cumprir os seus requisitos para que você seja merecedor da vida futura, de uma ressurreição ou de uma alma imortal. Por outro lado, a filosofia, que é também, os humanistas seguem a filosofia e tem como pilar seguir a filosofia, os ensinamentos filosóficos. A filosofia ensina que, para o homem se livrar do medo da morte, ele tem que reconhecer que ele é mortal, que ele é finito, que ele é passageiro e que um dia irá morrer, que isto é certo. Então, ele tem que usar o quê? A sua força e também a sua razão para viver esse tempo presente. Não confiando numa salvação fora de si, mas confiando que ele mesmo pode se salvar. Que a salvação da morte está no próprio ser humano. Como é? O reconhecimento de que um dia vai morrer e ele se desprender, né? Se desapegar do peso do passado, não ficar remoendo o passado e nem ficar com expectativa, com esperança de futuro, como os cristãos vivem. Os cristãos, eles vivem na esperança do futuro. Então eles renunciam a esta vida aqui agora e valorizam a vida do futuro, que é incerta. Já nós, humanistas secular, nós nos desprendemos do passado, não queremos ficar presos ao passado e nem presos ao futuro, porque o que passou, passou. O futuro é incerto. Então, o nosso ensinamento, a nossa filosofia é que devemos viver no tempo presente. Então você, usufruindo do tempo presente, você está vivendo a verdadeira vida e se salvando do medo da morte. É você aproveitar o presente, viver o presente e se desligar do passado e não querer viver promessas de futuro. Nós somos o quê? Desesperados. A esperança para nós não é uma virtude, é uma fraqueza. A esperança faz a gente ficar paralisado. E o desespero faz a gente agir. Nós somos desesperados. Nós queremos viver o aqui agora. Queremos viver o momento. Não devemos ficar preocupados com a morte, porque ela um dia irá ocorrer. Então, em vez de ficar preocupado com o futuro, vamos viver o presente. Amando mais e esperando menos. Amando mais, esperando menos. O nosso tempo de amar, os nossos é aqui agora, e não no futuro, como ensina a religião. Que um dia vai haver uma ressurreição e que aqueles que morreram vão ressuscitar e ali vamos viver com eles para sempre, gozar das bênçãos, das maravilhas e do gozo. Isso, para nós, é ilusão. Isso para nós é ilusão. Porque a vida que existe realmente é essa vida aqui do presente. Então, em vez de ficarmos nutrindo essa esperança ilusória, nós vamos amar aqui agora. Amar agora, amar mais aqui agora, os nossos filhos, pais, né, parentes, amigos que merecem o nosso amor. Então vamos amar aqui agora. Vivemos o tempo presente
é a maneira boa de viver. E a maneira certa, inteligente, racional de se livrar do pensamento da morte, de se preocupar com a morte. Então é viver o tempo presente. Então ame mais agora os seus e as coisas que você gosta. E se apegue ao tempo presente. Não se apegue ao passado, seja ele bom ou doloroso, que passou. E não fique com projetos para o futuro, esquecendo de viver o tempo presente. Então, viva o presente, viva o aqui e agora. Seja feliz o aqui e agora. Viva este momento com todas as suas forças, com toda a sua energia, com toda a sua convicção e a sua razão. Seja alegre, seja feliz, aqui e agora. Então, essa é a maneira de você viver sem medo de morte. É viver o tempo presente. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passe bem. O momento de felicidade é este momento aqui e agora. Viva este momento e não se sobrecarregue com o peso do passado e nem do futuro. Carrega o peso do presente e viva o presente aqui e agora.